Olá, queridos, nós estamos aqui iniciando mais um vídeo da série de sermões positivos em Hebreus, na Igreja Batista de Puxim. Hoje nós teremos a exposição do versículo 4 ao versículo 14 do primeiro capítulo. Essa introdução aqui que eu vou fazer nesse momento é porque nós acabamos perdendo da gravação os primeiros minutos, e para que não precisemos descartar o vídeo que foi feito do sermão de ontem à noite, eu vou situar vocês, em seguida nós passaremos para o vídeo que já está gravado. A exposição de hoje é em Hebreus 1, do 4 ao 14. Vou fazer a leitura com você. Diz assim: tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que estes. Pois a qual dos anjos Deus em algum momento disse: você é meu filho, hoje eu gerei você. E outra vez eu lhe serei pai e ele me será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Ainda quanto aos anjos diz: aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labaredas de fogo. Mas a respeito do Filho diz: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros. Diz ainda: no princípio, Senhor, lançaste o fundamento da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como veste, como manto tu os enrolarás, e como roupas serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ora, a qual dos anjos Deus em algum momento disse: sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés? Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Então que Deus aplique essa palavra ao nosso coração. O apóstolo Paulo, no segundo capítulo da sua carta aos Filipenses, ele faz o registro de um cântico de louvor que é glorioso, que convoca os servos de Deus, os crentes em Jesus, ao serviço e à humildade, tomando como exemplo o próprio Cristo, a sua encarnação, aquilo que ele fez na história. Lá em Filipenses 2, do versículo 6 ao 9, diz assim: apesar de ser Deus, Jesus Cristo ele não considerou que a igualdade com Deus era algo que deveria considerar como vantagem no seu ministério. Antes ele esvaziou a si mesmo, assumiu a forma de servo, fez-se semelhante aos homens, e ali, sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. E o texto continua dizendo que por isso mesmo Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus. A encarnação do Filho, a encarnação de Deus, da divindade, sempre vai ser para nós um paradoxo. Um pensamento que desafia as nossas opiniões, que parece não ter nexo, não caber em um encadeamento lógico das nossas ideias. Mas nem precisa, né? Como nós pensamos, como Deus, sendo quem é, ele foi capaz de fazer tudo o que ele fez. Aniquilar-se, assumir a plena humanidade e se permitir morrer por meio da cruz. O que nós sabemos é que quanto mais alta a posição de alguma pessoa na hierarquia social, quanto mais importante a posição, o nome de alguém, menos a pessoa quer ser tratada como menos do que ela é, do que merece. Quem é que, tendo uma alta posição, considera de bom grado se submeter a atividades que são humilhantes, degradantes, vistas como indignas, inferiores? Mas, queridos, Deus fez isso. Deus fez isso por meio do Filho, por meio de Jesus Cristo. Como nós vimos no trecho anterior, aquele que é o resplendor da glória de Deus, por meio de quem todas as coisas foram criadas, que é o herdeiro de tudo que existe, que sustenta todas as coisas pela sua palavra, conduz todas as coisas para o fim designado por Deus, aquele que é maior do que reis, profetas e sacerdotes, ele se entregou para o resgate da humanidade pecadora, para o perdão, para a purificação dos nossos pecados. Aí nós vamos pensar que sempre é um desafio a nossa forma de pensar. Aquele que é desde a eternidade, aquele que tem a posição suprema no universo, que tem o nome mais excelente, o título mais sublime que pode existir. Ele se permitiu ser registrado na história dos homens como alguém que foi humilhado. E não humilhado em um evento pontual, mas no ápice do seu ministério terreno, que nós vemos aquele que é desde a eternidade sendo cuspido.
açoitado, zombado, ele foi pendurado em uma cruz, em um símbolo de maldição, e ainda permitiu que acima da sua cabeça, o rei de toda a história, ele ficasse com uma inscrição de zombaria, né, que estava escrito, olha, aqui é o rei dos judeus. E ele se deixou exibir para o mundo de modo indigno, desonroso, e como se exibisse assim, olha, aqui está diante de vocês o rei dos judeus que está sendo destruído pelos seus próprios súditos, pelos seus próprios servos. Quem olhasse para ele veria nada mais do que um rosto desfigurado, nada majestoso, um corpo em nada imponente, mas ali estava verdadeiramente o Deus Supremo, aquele que tem a supremacia sobre toda a história. Melito de Sardes é uma figura importante do segundo século da igreja, do cristianismo. Ele registrou esse paradoxo da encarnação, inclusive dessa postura de humildade de Cristo, mostrando da seguinte forma, observe comigo. Ele diz assim, aquele que suspendeu a terra foi suspenso, aquele que afixou os céus foi afixado, aquele que ligou todas as coisas, ele foi ligado ao madeiro. O Senhor foi ultrajado. Oh, que ministério sem precedentes, que mistério sem precedentes. O juiz é julgado, o imperecível sofre, o imortal morre. Cristo foi julgado por pessoas culpadas, sepultado por pessoas que estão mortas. Só que tudo isso, meus irmãos, não é uma mera experiência. Tinha um propósito muito bem definido. Ao ser preso, Jesus Cristo libertou o condenado. Ao sofrer, ele aliviou o sofredor do castigo. Ao morrer, ele soprou vida ao morto. E ao ressuscitar, ele destruiu a morte e levou o homem às maiores alturas, à altura do céu. Diante disso, nós não temos como esperar que o autor aos Hebreus vai interromper essa construção que ele está fazendo de exaltação do Filho tão rapidamente. E eu tratei disso no sermão anterior, que a mera descrição de quem é o Filho já é uma exaltação à sua figura, porque realmente a narração de quem ele é, a mera comunicação da sua essência já é uma exaltação da sua figura. O autor está aqui numa progressão nesse novo trecho do 4:14, ele continua numa progressão aqui sobre a excelência do Filho. E nós já concluímos no sermão anterior que diante de tudo que for colocado ao lado de Cristo, nós vamos poder declarar, Jesus é maior, Jesus é supremo, Jesus é mais excelente, ele é superior, porque ele é o ponto alto das intervenções redentivas de Deus na história. Nesse novo trecho, o autor vai declarar para a gente que o Filho, ele já declarou, né, que está acima dos pais, dos profetas, que ele é o sacerdote perfeito, né, que a gente observa isso até o versículo 3 ali, mas agora ele vai dizer que o Filho também é exaltado sobre os anjos. O versículo 4, por isso que eu coloquei nessa nova perícope, ele serve de transição entre a parte anterior e essa nova parte que entra aqui com um novo cenário tratando dos anjos. E ele vai tratar de tudo isso usando 7 citações do Antigo Testamento. O autor aos Hebreus gosta de fazer essa conexão porque é importante para o seu argumento, é importante dentro do seu propósito, mostrar que não há duas histórias em foco, né, na história da humanidade, mas Deus tem uma mesma história da redenção que tem começo, meio e recomeço em Cristo. É isso que ele vai colocar. Então vejamos o texto, versículos 4 e 5. Tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos Deus em algum momento disse, você é meu filho, hoje eu gerei você. E outra vez, eu lhe serei pai e ele me será filho. A superioridade de Cristo nesse momento aqui não deve trazer para a gente surpresa, né? E nem traz mesmo. Mas é um registro do autor que tem um propósito muito claro. Todas as figuras importantes da revelação de Deus do Antigo Testamento, tidas em alta estima, em posição de grande dignidade e glória, não têm a mesma excelência que Cristo. Nós sabemos da participação dos anjos nessa comunicação do plano de Deus no Antigo Testamento. Anjos, eles são seres criados que constantemente eles circundam o trono de Deus. Em termos de distância, são seres de todo o universo que estão mais próximos do Todo-Poderoso. Os anjos, eles sempre foram mensageiros diretos, poderosos, né, em certo grau, dedicados a prover o homem da revelação de Deus e estiveram atrelados a importantes eventos bíblicos. Abraão tem um encontro com 3 anjos, a gente vê aquela batalha, a luta de Jacó com um anjo, Deus envia o seu anjo destruidor no relato lá do Antigo Testamento para matar os primogênitos do Egito. Isaías, no capítulo 6, ele tem uma visão de seres celestiais, de serafins ali,
ao redor do trono, declarando a santidade de Deus. E essa posição dos anjos de aparente glória, de excelência, fez com que se desenvolvesse na história muitos misticismos e distorções em torno dessas pessoas, ao ponto de se construir no judaísmo uma espiritualidade que superestimava, exacerbava aquilo que são os anjos, a posição dos anjos, passando a exaltá-los. Aí o escritor aos Hebreus discute isso com a gente, mostrando uma interpretação diferente. O fato de Deus ter empregado anjos em momentos importantes da história do povo não significa que eles devem ser adorados ou reconhecidos como além do que eles verdadeiramente são. Nós não devemos pensar nos anjos, claro, abaixo do que eles são dentro da criação de Deus, mas também não acima. A gente fica sempre com a medida exata da palavra de Deus. Os anjos, eles são servos, criaturas que desempenharam, no que diz respeito à revelação, à comunicação da vontade de Deus para a história, um propósito específico na antiga aliança, mas eles não estão e não tem como estar acima de Cristo. No versículo 14, o final dessa perícope aqui, o autor vai mostrar como os anjos existem, eles continuam tendo uma missão, né? Eles aparecem em diversos momentos, inclusive no Novo Testamento, para servir, abençoar, para proteger, mas hoje os anjos não são mais responsáveis pela comunicação da vontade de Deus para a história, porque o primeiro trecho desse primeiro capítulo já deixou isso claro. Isso foi suprido de forma perfeita no Filho. Então, os pais que tiveram comunicação específica, receberam essa revelação de forma específica, os profetas também, e agora no Filho supre-se. É a máxima revelação de Deus, porque ele tem uma posição mais excelente, uma posição que é muito superior àquilo que os anjos já fizeram em toda a história. Reconhecendo a função dos anjos, nós olhamos para o Filho a partir do que o autor aos Hebreus colocará aqui e daquilo que ele já disse até o versículo 3, e nós perceberemos, realmente não tem comparação. Só que esse problema de superestimar os anjos não é algo aí preso somente ao primeiro século para trás. Algumas pessoas ainda hoje têm fascinação por anjos. Nós sabemos que isso atrai uma espécie de misticismo. Tudo aquilo que é desconhecido acaba gerando esse senso aí do homem de fascinação, de interesse, curiosidade. Hoje em dia existem livros dos anjos que atribuem nomes a diversos anjos, funções, pessoas creem em anjos da guarda, um anjo específico para cada pessoa, pessoas fazem oração para anjos, né? E muitos ainda hoje, inclusive igrejas que são chamadas de evangélicas, cristãs, acabam lidando com os anjos como se fossem mediadores. Como se esses anjos fossem responsáveis para abrir as portas do céu e fazer com que chegasse até as pessoas as bênçãos de Deus, né? Experiências sobrenaturais, o poder de Deus. Muitas pessoas têm supervalorizado experiências sobrenaturais com anjos que acabam fazendo do culto, que deveria ser uma cerimônia, um momento de adoração, e eu digo aqui o culto coletivo, né? Um momento de adoração a Deus cristocêntrica, fazem disso rituais místicos de invocação de anjos. Existem igrejas em que as pessoas dizem o tempo todo para convencer os participantes de que aquele momento é um momento espiritual, é um momento validado por Deus, usa a figura dos anjos para isso. Olha, estamos vendo aqui milhares de anjos, já enxergo um anjo com a bandeja na mão, eu estou vendo uma escada e tem anjos de Deus subindo e descendo, e nisso daí os anjos acabam assumindo, no culto cristão, ou pelo menos pseudo-cristão, um protagonismo que não pertence a eles. É isso que o autor aos Hebreus está dizendo aqui. O Filho, ele tem um nome e uma posição mais excelente. Embora o Salmo 8, versículo 5, diga que o homem foi criado inferior aos anjos, nós sabemos que a estrutura em si da criação é diferente, e os anjos terem um aspecto em vários momentos, né, em vários itens superior ao homem. Eles não são de nenhum modo superiores ao Filho, porque o Filho herdou um nome mais excelente do que eles. Ainda que sob encarnação, ainda que semelhante a homens, como o autor aos Filipenses, que é Paulo, registra, os anjos não têm uma posição mais elevada do que o Filho que está manifestado em Jesus Cristo. E aqui ele não está falando que o excelente nome de Jesus é no nome literalmente escrito Jesus por si só. Porque esse era um nome comum na época, que significa Yahvé salva. Há uma derivação do próprio significado hebraico do nome de Josué, né? Então a excelência não está no nome Jesus por si só, nessa escrita, mas é naquilo que ultrapassa o seu nome pessoal específico. O nome e posição mais excelente de Jesus sobre os anjos
e sobre tudo que existe, está no fato de que mais do que ser um homem que tem no nome a declaração de que Yahvé, o Deus de Israel, é Salvador, ele salva, ele resgata pessoas, é que ele não é mais um homem comum. O título excelente, o nome excelente que Jesus tem acima dos anjos é que ele pode ser chamado perfeitamente do Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. Embora na sua encarnação ele tenha assumido essa natureza humana, ele não perdeu o título que o coloca acima de toda a criação desde a eternidade. Ele é o Filho de Deus, ele é aquele que tem os títulos que são trazidos por Isaías no capítulo 9:6. Ele é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Logo, por mais gloriosos e excelentes que os anjos possam parecer, eles não podem ostentar, usurpar essa posição. E a partir de agora, o autor vai demonstrar isso por meio de citações do Antigo Testamento. Ele usa o Salmo 2, versículo 7 e 2 Samuel 7,14, quando ele diz: qual dos anjos Deus já disse, tu és meu filho, hoje te gerei. E outra vez eu lhe serei pai e ele me será filho. São aí duas sessões que estão atreladas a Davi, são trechos messiânicos, e aí a gente já vai ter agora o vídeo que foi gravado do sermão de ontem para que os irmãos acompanhem. Deus abençoe. O Salmo 2 é a citação de um salmo messiânico que é atribuído a Davi. Já a segunda citação é a citação da promessa que Deus faz a Davi, dizendo que da sua descendência viria o rei eterno de Israel, que ele reinaria para sempre. Mas mais ainda do que ser simplesmente um rei de grande glória, o próprio Deus promete: ele será chamado meu filho. Aí o autor coloca essa questão que cabe muito bem aqui. A qual dos anjos Deus já fez esse tipo de comentário? A quem dos anjos Deus se referiu dessa maneira? Absolutamente nenhum. Eles cercam o trono, eles estão na presença de Deus constantemente, eles são poderosos, são seres celestiais, mas eles não passam de criaturas. Eles não compartilham a mesma natureza de Deus. O Filho, sim. Ele tem esse privilégio excelente. Ele é amado pelo Pai. Não é isso que ele diz lá naquele episódio do batismo que aparece em Marcos? Este, especificamente, é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer. Ele me agrada. E aqui diz o texto como se ele fosse gerado. Gerado é diferente de ser criado. O gerado aqui é no sentido de que ele tem a mesma essência com Deus, que ele compartilha a mesma natureza com o Pai, que ele é Deus de Deus, não se distingue em absolutamente nada na natureza de Deus. Qual anjo que pode dizer isso? Ainda que Jesus tenha se manifestado num rosto humano, que fizesse com que a nossa lógica fosse contrariada, ele, nas suas pisaduras, nas suas feridas, no seu andar, no seu caminhar desse mundo, é absolutamente o excelente Filho de Deus, que é supremo sobre tudo e sobre todos. E o texto continua, versículo 6. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Mais uma citação do Antigo Testamento aqui é trazida para a gente, que é o texto de Deuteronômio 32, 43, também tem essa mesma indicação aqui lá no Salmo 97, 7. E ambos trazem os textos a mesma afirmação: os anjos não foram criados para serem adorados, eles foram criados para adorar. Adorar ao Pai e, consequentemente, adorar ao Filho. Na oportunidade do nascimento de Jesus, que está registrado lá em Lucas 2, versículo 13, diz que multidões de anjos apareceram naquela oportunidade, dizendo: glória a Deus nos mais altos céus. E o anjo que apareceu antes aos pastores declarou de forma direta ali, nesta noite, em Belém, nasceu na cidade de Davi o Salvador, o Cristo, o Senhor. Aquele que tem o título mais glorioso e absoluto da história. Então os anjos são criaturas de Deus que não têm como estar acima do Filho, porque existem para adorá-lo e para servi-lo. Se a gente olha para aquele episódio da tentação de Jesus, ele passou aqueles dias ali com um testemunho de firmeza, apesar de estar com fome, em jejum. Satanás tenta, dizendo: transforma essas pedras em pães. Ele não faz isso, e quando ultrapassa o tempo, os anjos vêm e o servem. Essa é a postura de todo anjo, e assim devemos ler todos os anjos que existem, como servos de Deus. Mas um texto que está lá em Apocalipse 22
Depois que João, o discípulo, ele recebe toda a revelação sobre os acontecimentos do fim dos tempos, ou o fim desta era, ele se prostra aos pés daquele anjo para adorá-lo. O anjo disse: não me adore, eu sou como você, como os profetas, eu sou apenas servo, adore a Deus. Isso precisava ser entendido pelos cristãos do primeiro século, e este é o exercício que nós sempre vamos ter que fazer ao meditar na palavra de Deus. Nós não podemos fazer uma rota direta do texto para o nosso tempo, sem entender aquilo que o autor original queria comunicar no momento em que foi escrito. Então eles precisavam entender, e como essa palavra é viva e eficaz, nós também precisamos reforçar isso, por mais óbvio que pareça, porque isso nos ajuda a ter fundamento para corrigir as distorções. E agora no versículo 7, em mais uma citação, ele vai citar aqui o Salmo 104, versículo 4. Diz assim: ainda quanto aos anjos diz, aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo. Se fosse um outro contexto aqui, um monte de gente estava dando glória a Deus, né? Aleluia, quando citou labareda de fogo. Mas o fato desse texto aqui é que os anjos, eles são ministros de Deus, e a ideia é que eles são rápidos como o vento, eles são poderosos como labaredas de fogo para destruição, para consumir, mas no final das contas o que quer ser dito aqui é que eles têm prontidão, rapidez para fazer aquilo que Deus manda. E embora eles sirvam de forma poderosa, como ventos impetuosos, como um fogo que seja de alguma forma consumidor na literalidade da palavra, eles não passam de servos. Diferente do Filho, eles não podem ser comparados. Embora as manifestações dos anjos na história a serviço de Deus sejam sempre estrondosas, são manifestações que geram admiração, maravilhamento, eles desempenham esse serviço enquanto o Filho está exaltado, entronizado, porque eles são servos, inclusive, do Filho. Porque se os anjos são criaturas que foram feitas para executar a ordem de Deus, são criaturas que também foram feitas para executar as ordens do Filho de Deus, que é o único que se assenta no trono do universo junto do Pai. Olha como está aqui. E de forma assim, imutável e eterna, né? Versículo 8 e 9. Se coloca agora o contraste. Esses anjos são rápidos em fazer a vontade de Deus, embora sejam poderosos, mas o Filho está acima dele, vai dizer o versículo 8 e o 9. Mas a respeito do Filho diz: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos seus companheiros. Continuando esse roteiro que ele está fazendo de trazer 7 citações do Antigo Testamento para mostrar a superioridade de Cristo, do Filho, aos anjos, ele traz aqui a citação do Salmo 45. É mais um salmo messiânico que celebra o casamento. É como se fosse um hino de núpcias aqui, e era muito aplicado para um rei de Israel. Só que não poderia ser qualquer rei, porque nesse Salmo 45, esse rei de Israel, que reina eternamente como citado aqui, ele é tratado como o homem mais notável, que é perfeitamente justo e odeia a iniquidade. Nenhum anjo poderia satisfazer essa descrição, também nenhum rei terreno poderia satisfazer essa descrição. Quem é que poderia atender aqui esse chamado de o teu trono é para sempre? Os anjos são seres eternos? Não. São seres espirituais, são criaturas finitas, como nós somos finitos. E olha o que o texto vai dizer, que ele tem o cetro em sua mão, o cetro de equidade, mostrando que ele tem um reino que é eterno, um governo que é poderoso na história, que nenhum anjo jamais se aproximou, mas é um reino justo, reto. E aqui a gente olha que isso acontece porque o cetro dele não é somente esse instrumento simbólico que mostra a autoridade real, que tinha nas suas mãos em quem tocasse o poder de honrar ou desonrar alguém. O cetro dele de equidade é do Filho, né, do Messias, o Jesus Cristo, é o próprio Evangelho, que é capaz de colocar o ser humano e tudo aquilo que há no mundo
em retidão diante de Deus. É o cetro que é capaz de justificar o mundo, um cetro de equidade, de pureza e que tem uma prontidão em destituir tudo aquilo que não condiz com a realidade de Deus. E o texto ainda vai continuar exaltando o Filho, dizendo que como nenhum outro, ele foi ungido com óleo de alegria. Quer dizer que ele foi capacitado para um serviço especial, e essa unção aqui especificada, ela representa exatamente a capacitação do próprio Espírito Santo, a presença do Espírito Santo no ministério do Filho, e a gente enxerga isso em Marcos, e enxerga o próprio Filho dizendo isso ao seu respeito. Quando ele fala do seu propósito no mundo, ele que é o Messias, o Cristo, isso significa literalmente o ungido, ele vai dizer que ele não foi ungido, não foi capacitado simplesmente para sentar num trono e ser como outros reis, aquele que oprime, que subjuga, que maltrata. Mas olha o que diz lá em Lucas 4, versículo 18 e 19. Abram comigo, por favor. Lucas 4, 18 e 19. Ele mostra que ele é exaltado, mas permanece humilde. Ele diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para levar boas novas aos pobres. Ele me ungiu para proclamar liberdade aos presos, recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano do favor do Senhor. Quem é o outro rei que pode declarar isso ao seu respeito? Que anjo pode dizer isso ao seu respeito? O resultado de compreender a unção que o Messias, o Filho, recebe para o serviço, nos coloca imediatamente numa posição de exaltação da sua pessoa. E o texto continua, versículos 10 ao 12. Diz ainda: no princípio, Senhor, lançaste o fundamento da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como veste. Como manto tu o enrolarás, e como roupas serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Essa é a sexta citação que aparece para a gente, agora no Salmo 102, versículo 25 ao 27. Esse salmo é a oração de um crente sofrendo por Sião, por aquilo que nós sabemos da história do povo de Deus, da corrupção moral que aconteceu em diversos momentos, mas é um salmo que termina com um cântico de louvor, com exaltação, dizendo como Deus é imutável, como as circunstâncias do mundo elas variam, as coisas criadas mudam o tempo todo, mas Deus não. Ele conecta aqui essa história para mostrar para a gente que Jesus, o Filho de Deus, como vimos no trecho passado, ele conecta aqui diretamente que Jesus é o Criador de todas as coisas, o herdeiro de todas as coisas, aquele que sustenta tudo pela palavra do seu poder, e ele conecta agora essa verdade, dizendo que ele é o Deus imutável. Ele, o Filho, ele é superior aos anjos, pelo nome que ele tem, pela posição que ele tem, pela sua natureza, porque ele é gerado pelo Pai e é um com o Pai. E aqui também mostra para a gente que, embora o Filho tenha se manifestado de uma forma humilhada, ele não pode estar na mesma posição dos anjos, porque embora eles sejam criaturas espirituais, eles não têm como atributo a eternidade. Aquilo que está no Salmo 90 se aplica diretamente ao Filho. De eternidade a eternidade, ele continua sendo Deus. Tudo aquilo que pode ser aplicado a Yahvé, ao Deus de Israel, pode da mesma forma ser aplicado a Jesus Cristo, o Filho. Ele é o mesmo que lançou os fundamentos do mundo, ele é o mesmo que criou tudo que existe, inclusive os anjos. E podem parecer esses que são melhores do que ele, só que anjos mudam, anjos perecem. Tanto é verdade que existem anjos que se tornaram imorais. E está lá em Judas, dizendo que estes foram acorrentados em prisões eternas, aguardando o dia do julgamento. Eles não são imutáveis. A criação em que os anjos estão incluídos, ela perece, ela envelhece, ela muda, mas o Filho é aquele que os anos jamais terão
fim. E isso traz consolo, porque a maior prova disso é que, estando em forma humana, como Paulo registra no texto que eu falei no início de Filipenses, e sendo obediente até a morte de cruz, esse não pôde ser o seu fim. E não é porque simplesmente não mataram direito, mas lá na pregação de Pedro, em Atos 2, versículo 24, ele fala que Deus o ressuscitou dentre os mortos, porque a morte não podia retê-lo. Era impossível que a morte o detivesse, porque Ele é o Deus eterno, imutável, que não perece. Qual a verdade que vem disso aqui então? O Filho que o autor aos Hebreus está exaltando, ele reina e reinará para sempre, mas também o Filho vive e viverá para sempre. Por isso que ele é excelente, por isso que ele tem a supremacia. Tudo que nós depositamos a nossa confiança nesse mundo, como diz o texto aqui, envelhece, perece, muda. Mas se confiarmos no Filho, aquela palavra do Salmo 125:1 se aplica a todos nós. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E é maravilhoso você pensar que, embora os céus e a terra sejam finitos, passageiros, que são criados pelo Filho que é eterno, eles não têm esse atributo da eternidade. Eles são, como eu disse, passageiros, finitos. A humanidade também finita, passageira, mas o Filho, na sua obra de salvação, de uma forma tão perfeita, ele tem o poder de revestir aqueles que são finitos, que se esgotam, que mudam, de um atributo que é só seu, que é a própria eternidade. E é assim que ele revela a salvação dele. De eternidade a eternidade é Deus, e ele faz com que aqueles que creem em seu nome, que o recebem, que reconhecem a sua supremacia, não pereçam, mas tenham a vida eterna. E ele pode fazer com que todas as suas promessas sejam cumpridas, porque ele é o único que, ainda que passe tudo que está no mundo, permanece. Então ele é o único que pode prometer alguma coisa de forma confiável. Olhe comigo, por favor, o texto de Isaías 51, versículo 6. Diz assim o texto: ergam os olhos para os céus, olhem para baixo, para a terra. Os céus desaparecerão como fumaça, a terra se gastará como uma roupa, e os seus habitantes morrerão como moscas. Mas a minha salvação durará para sempre, a minha retidão jamais falhará. Esse é o Deus eterno, que submete todas as coisas ao seu poder, não para humilhar, não para destruir, mas para resgatar, restaurar e, no que diz respeito ao homem, inclusive compartilhar com ele a eternidade. Algo que já está um anseio no nosso coração, mas que por meio da sua obra vai se concretizar para sempre. Por fim, versículo 13 e o 14. Ora, a qual dos anjos Deus em algum momento disse: sente-se à minha direita, até que eu ponha os inimigos por estrado dos seus pés? Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Se os irmãos olharem, essa sentença parece muito com aquilo que está colocado no versículo 5, que é a inauguração desses 7 textos do Antigo Testamento. A qual dos anjos foi dito? O autor aqui, de novo, ele começa uma série de citação e termina da mesma forma. Diante de tudo que foi dito, a resposta que nós temos que apresentar para esses argumentos que são trazidos é: a nenhum dos anjos Deus nunca disse isso. E ele arremata usando aqui o Salmo 110, versículo 1. A qual dos anjos Deus deu a honra de sentar ao seu lado? A qual dos anjos Deus deu ali uma promessa que nós podemos ter visto de dar uma recompensa pela obra bem feita? A qual dos anjos nós conhecemos que Deus prometeu uma posição diferente se fossem fiéis? Absolutamente ninguém. Os anjos são numerosos, tanto que na visão de João lá no Apocalipse, ele diz que viu milhões e milhões, milhares e milhares, números incontáveis que estão de pé diante da presença de Deus. E antecipando o que diz aqui o versículo 14, estão ali para quê?
Para servir. Espíritos ministradores chamados por Deus em prol daqueles que vão herdar a salvação. Eles vão servir, ministrar aqueles que herdarão a salvação de Cristo, mas não tem um só deles que seja digno, apesar da sua fidelidade, apesar da sua obediência, embora um grande número, que disse a terça parte na palavra de Deus, tenha declinado para a imoralidade. Aqueles que permaneceram fiéis a Deus não têm a honra de sentar ao seu lado, mas o Filho tem. Nem mesmo Gabriel, que é o mais conhecido, nem mesmo o arcanjo Miguel, que tem a maior das posições dentre os anjos, nenhum deles pode ocupar a mesma posição do que o Filho, porque a posição deles, sempre imutável, que não vai se transformar, é que eles são servos, não senhores. Eles são servos e em prol daqueles que são servos de Deus. Por isso que nós dizemos que eles são conservos dos servos de Deus, os anjos. E a posição dos servos de um rei, normalmente, isso olhando para o modelo de realeza do tempo aí que a gente está estudando, principalmente do Oriente, é que as pessoas fiquem em pé, normalmente ali, mostrando respeito ao redor do trono. Ser escolhido por um rei para sentar ao lado dele, seja à esquerda ou à direita, embora a posição da mão direita tenha maior privilégio, é dizer que você é amigo do rei. Você tem uma posição agora elevada, uma posição de dignidade que foi aumentada, e você tem um poder agora que os outros não têm. Esse privilégio era muito conhecido, tanto que Tiago e João, aqueles do círculo mais próximo de Cristo, tentam dar uma driblada ali nos outros discípulos e pegam Jesus sozinho e falam assim: mestre, quando o Senhor entrar na sua glória, dá para a gente uma posição, um à sua esquerda e outro à sua direita. E Jesus chega para eles: vocês querem essa posição, mas vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Vocês podem passar, beber do cálice que eu vou beber, vocês podem passar pelo batismo que eu vou passar, falando do sofrimento dele. O filho, ele toma essa posição de honra, como o versículo 3 já disse para a gente. Por quê? Porque ele foi obediente até a morte, morte de cruz, porque ele se ofereceu para a purificação dos pecados, depois que ele se submeteu à humilhação máxima, à degradação máxima, mas não é somente aqui uma recompensa por um serviço feito, é porque essa é a posição que pertence a ele desde a eternidade. Estar à direita de Deus é a posição suprema de governo do universo. Essa posição só pode ser ocupada por alguém que foi obediente somente como o filho foi obediente, por alguém que foi reto somente como o filho foi reto, alguém que odiasse a iniquidade como somente o filho odeia. Então, no final das contas aqui, é uma posição que não poderia ser ocupada por nenhum anjo, nenhum homem, por mais justo que parecesse. Essa posição só poderia ser ocupada pelo homem Deus, Jesus Cristo, que é o único que a natureza humana, que nós costumamos tratar como fraqueza, não diminuiu em 1 milímetro a sua grandeza enquanto Deus, porque ele, de eternidade a eternidade, continua sendo Deus. E o texto vai arrematar aqui, dizendo que é desta posição que ele coloca os inimigos como estrado dos seus pés. É a descrição aqui de uma prática militar oriental da época. Um general ou um rei, depois de derrotar os seus inimigos, para selar esse momento, para mostrar que, de fato, o derrotou, o rei vitorioso colocava os seus pés no pescoço do inimigo, para mostrar o triunfo. E essa mesma posição que Jesus está, exaltado acima de tudo e de todos, aquele que sujeita todos os inimigos debaixo dos seus pés, aquele que pisa na cabeça dos seus inimigos. Isso lembra a gente o quê? Uma promessa que já é feita desde Gênesis 3,15, e que agora o autor aos Hebreus sela para a gente o cumprimento. O descendente da mulher, nascido de uma virgem, aquele que se revelou na plenitude dos tempos, que foi levado à cruz para o resgate da humanidade, ele ressuscitou ao terceiro dia, ele está à direita de Deus, na posição suprema do universo, e ele já selou o esmagar do seu inimigo, que é a antiga serpente, que é o diabo, o Satanás, os poderes das trevas, cujo triunfo já aconteceu de Cristo. A perda já ocorreu, nós só estamos esperando um momento na história disso tudo ser cumprido de forma visível. Então, se nós cremos aqui em tudo que o autor colocou para nós até aqui nesse capítulo 1,
Se nos dobrarmos ao Filho que está acima dos anjos, restará para nós apenas um evento glorioso agora, que vai selar a nossa participação no ministério do Filho, nesse reino dele de retidão, de equidade, de justiça. Haverá um grande dia que é narrado por Jesus Cristo, em que aqueles que reconhecem a Cristo, creem em seu nome, como provisão de Deus, aqueles que pela graça eles se sujeitam, eles ouvirão desse mesmo que sujeita os seus inimigos. Primeiro, eles não ouvirão a mesma declaração de que são inimigos de Deus, mas poderão ouvir: vinde benditos do meu Pai, tomar posse do reino preparado desde a fundação do mundo para vocês, em uma realidade que não haverá mais morte, nem dor, nem pranto, e vai desfrutar do Cristo por toda a eternidade. Porque embora seja glorioso, como nós temos visto aqui, a característica que é selada dele desde o início é a sua humildade. A herança que ele conquistou por seu esforço, com alto custo, com preço de cruz, ele compartilha conosco pela graça, demonstrando que não é simplesmente supremo na posição, ele é supremo também na sua humildade, no seu coração, naquilo que nós não conseguimos atingir, mas o colocamos diante de nós para que seja o nosso exemplo perpétuo, porque é aquilo que ele promete, sem nenhum mérito da nossa parte, e selando que de fato aquilo que o profeta Zacarias falou há muito tempo continua sendo verdade. Vejam, o rei de vocês é exaltado, mas sobretudo ele é humilde. Então que ele seja exaltado, que ele receba o nosso coração a cada dia e toda a nossa adoração, porque nós entendemos diante disso a nossa posição, quem nós somos, e não há outra postura esperada diante disso, não rendermos a nossa vida inteiramente a Ele. Vamos orar?